Bem, pessoal, então vamos dar continuidade, à nossa unidade 2. Introdução às funções, ideias e aplicações. Vamos agora para o nosso tema 5, que fala sobre funções. Como você viu anteriormente, a análise e a interpretação de gráficos exploram a relação entre duas grandezas, que variam e são interdependentes, certo? Então, essa função, que é a função? A função é como se fosse aquela fórmula. Ela nos mostra a relação entre uma grandeza e outra. No exemplo aí, do slide 19, do lado esquerdo, temos um número, temos o valor da gasolina e logo da figura à direita temos o valor, temos um gráfico aí, o gráfico da linha vermelha. Então, existe uma função que relaciona o valor pago e a quantidade de litros por esse valor, ou seja, a relação entre duas grandezas, o dinheiro, no caso, e a quantidade de litros de gasolina. Ou seja, a função representa essa relação entre o valor pago pela quantidade de gasolina. Só isso, certo? Então, existe alguma fórmula aí por trás? Existe, uma função representando aí, no caso, esse gráfico aí da linha vermelha, existe, pessoal? Eu poderia construir uma tabela? Poderia também, da mesma forma, como a gente viu anteriormente. A tabela está relacionada com uma fórmula e vice-versa. Uma fórmula pode construir uma tabela e uma tabela pode nos dizer uma fórmula, Ou, nessa questão aqui, a função. Notem aí, que a função é quem mostra essa relação. Quando eu pago 1 litro, aliás, quando eu pego 1 litro, custa quanto? 1 litro de gasolina? R$ 2,69, olhando aí para o gráfico. Isso na linha horizontal, eu tenho a quantidade de litros e na linha vertical eu tenho um valor pago. Observem aí, que quando eu tenho 2 litros, quanto é que vai valer 2 litros? R$ 5,38. Basta acompanhar esses quadradinhos aí, para a gente notar o preço. E quanto seria R$ 5? R$ 5 custaria R$ 13,45. Bem simples, pessoal? Outro exemplo, que no caso não tem essa imagem, mas é um exemplo de um corredor. Essa imagem do lado direito, esse gráfico do lado direito. Isso significa o quê? Que eu tenho metros nessa minha linha vertical aí, e na minha linha horizontal eu tenho um tempo. 7 horas uma pessoa começou a correr. Às 7h05 ela já tinha percorrido 50 metros. Às 7 horas e 10 minutos ela já tinha percorrido 150 metros. E assim sucessivamente. Por detrás desse gráfico aí existe uma função, uma relação entre o tempo e o espaço percorrido, certo? De maneira mais matemática, mais formal, chama-se função de um conjunto A em um conjunto B, qualquer relação entre esses conjuntos que faça corresponder a cada elemento de A um único elemento de B. Uma função de A em B pode ser representada por um diagrama de flechas como a seguir. Isso é só uma representação, pessoal. O conjunto de A está relacionado com Y. Vamos voltar isso aí para a gasolina. É como se X fosse o litro e Y o valor a ser pago. Ou seja, para cada litro eu tenho apenas um valor a ser pago, certo? Matematicamente isso é só para demonstrar as funções, certo? No slide 21, essa ideia pode ser melhorada, matematicamente falando. Notem que para cada litro, como eu acabei de falar, existe um valor e apenas um valor. Se, por exemplo, por acaso eu tivesse que 2 litros correspondessem a 5,38 e 2,69, aí já não seria uma função, porque cada item de A corresponde apenas a um item de B. Nesse caso aí do slide 21,
cada valor do litro de combustível corresponde apenas a um preço, certo? A um preço por litro. Outro conteúdo que a gente pode ver e é bastante interessante é a representação de pontos, intervalos e região, que é importante entender essa questão dos gráficos, das funções, porque mais na frente elas vão se relacionar, certo? Acompanhem aí no slide 22. Em geral, representam-se relações entre variáveis por meio de gráficos, em um plano determinado por eixos perpendiculares, denominado sistema cartesiano. Em um sistema cartesiano, o par ordenado xy é o endereço de um ponto. O gráfico de uma função f de A em B é um conjunto de pares ordenados, ou seja, uma função pode ser representada em um plano cartesiano. E o que é esse plano cartesiano? É o encontro, né, de duas retas perpendicular. No caso aí, o eixo horizontal chamamos de abscissa e o eixo vertical chamamos de ordenada. Deste momento em diante, vamos utilizar sempre, se referir sempre ao eixo do x como sendo o eixo das abscissas, né? Não o eixo horizontal, mas sim o eixo das abscissas, e os eixos verticais como sendo eixo das ordenadas, certo? Vamos lá. Bem, vamos agora para o slide 23, certo? O número representado por x indica quantas unidades o ponto está afastado do eixo vertical. Ou seja, é o quanto ele está afastado do eixo vertical. Que eixo vertical é esse? É o eixo das ordenadas. À direita do eixo, x é positivo e à esquerda do eixo, x é negativo, certo? Ele colocou alguns exemplos aí, ó. O número representado por y indica quantas unidades o ponto está afastado do eixo horizontal. Acima do eixo y é positivo, abaixo do eixo y é negativo, como mostra os pontos C e D. Para entendermos melhor como funciona essa questão da representação dos pontos em um gráfico, vamos para a lousa, certo? Bem, pessoal, para resumir o que eu falei até agora sobre eixo, eu vou fazer um aqui e vou explicando passo a passo, certo? O plano cartesiano, que é? Ele é composto pelo eixo, como tem aí no slide de números 22 de vocês, certo? Eixo, abscissa, e aqui, ordenada. Bem, pessoal, como é que eu represento os pontos em um plano cartesiano, que é isso aqui, né? Eu tenho um eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Um ponto é representado por um par ordenado. O que é esse par ordenado? É um valor que tem aqui, vamos supor que aqui seja 4 e aqui seja 5. Supondo, para melhorar a ideia, né? Eu represento um ponto nesse plano cartesiano da seguinte forma, por um par ordenado de x, y. Ou seja, o ponto que está bem aqui é representado pelo valor de x, que no nosso exemplo é 4, ó. E, aliás, inverti, né, pessoal? Aqui é o valor de x, ó. Quem é meu valor de x? 5, né? Quem é meu valor da ordenada? 4. Ou seja, qualquer ponto aqui, ó, nesse plano cartesiano pode ser representado por um par ordenado de x e y, sendo o meu x o valor que tiver em x, que é 5, o exemplo que eu utilizei, e 4, certo? Quando tiver no eixo das ordenadas. Pessoal, ó, no slide 23, o que é que ele quer explicar aí pra gente, para nós? No eixo x e y, os valores que tiverem acima daqui em y vão ser positivos.
certo? Os valores que tiverem acima do eixo X, aqui em Y, esses valores são o quê? Positivo. E esses valores que estiverem à direita em X, ó, qualquer valor que estiver aqui, ele vai ser o quê? Positivo. Ah, e se tiver aqui abaixo? O valor de Y aqui vai ser negativo. E para X, os valores que estiverem à esquerda do eixo Y, da ordenada, vai ser o quê? Negativo. Mas por que eu estou falando isso? Se eu quiser representar um ponto em qualquer parte aqui desse plano, eu preciso saber se o X é positivo ou negativo, ou se o Y é positivo ou negativo. No slide aí, ele deu alguns exemplos aí, ó, do ponto A, B, C e D. Vou utilizar um diferente, certo? Vamos supor que eu quero representar um ponto aqui, ó. Como é que eu represento esse ponto aqui? Primeiro, pelo par ordenado. Primeiro eu vejo o X. Onde é que ele está em X? Aí eu conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Está em 5. Então, vendo aqui, ó. 5. E em Y? 1, 2, 3, 4. Então, esse meu ponto A aqui, como é que ele vai ficar representado no par ordenado? Ele vai ficar dessa forma, né? Primeiro é o eixo das abscissas, está embaixo do 5. E depois eu vou para o eixo das ordenadas, que no caso aqui ele está no ponto 4. Ah, tudo bem, mas e se eu tiver um ponto do outro lado? Vamos pôr um ponto aqui como exemplo. Um ponto é nessa parte aqui, ó. Né? Então eu vou, aqui é 0. Ó. Lembrando que aqui é a origem, né, do plano cartesiano. 0. Menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4. E aqui está em... Isso em X, né? E aqui está em 1, 2, 3. Como é que eu represento esse ponto aqui no caso? Lembrem-se, pessoal, que eu sempre inicio com o meu valor de X, certo? Da abscissa. Ou seja, esse meu valor de B aqui vai ser quem? Meu valor de X, que é menos 4, e meu valor de Y, que é 3, né? O valor de Y, que é 3, certo? Ah, e se eu tiver um ponto aqui agora? A, B, C, vamos para cá. E se eu tiver um ponto desse lado? Ponto C, vamos chamar de C. Vamos supor que ele saia daqui e chegue aqui. Como é que eu posso representar esse ponto C aqui? Vamos lá, né, pessoal? Ó, aqui, como está abaixo do eixo da abscissa, esses números vão ser o quê? Negativo. Então, eu vou só contando, né? Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, está aqui menos 7. Menos 7. E nesse caso aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, quem é esse meu ponto C? Como eu posso representar esse meu ponto C? Meu ponto C pode ser representado da seguinte forma. Ele está em qual ponto no eixo X? No menos 5. Então, põe, ó, menos 5. E está onde no meu ponto Y? No menos 7. Então, ele é representado da seguinte forma, certo? E se eu tivesse outro ponto desse lado aqui, ó, do meu plano, como eu faria? Da mesma forma. Vamos supor que ele sai aqui do menos 7 e vem aqui para o 6. Como é que eu represento esse ponto D aqui? Primeiro eu vejo o meu eixo X, né? Em que ele está abaixo do eixo X, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, D é representado pelo par ordenado 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 e menos 7. Pessoal, se você tiver com alguma dúvida sobre isso aqui, tentem ver o slide aí 23, que eles colocaram outros pontos diferentes desses aqui que eu utilizei, certo?
mas é a mesma metodologia para identificar esses pontos, certo? Esses pares ordenados. Bem, pessoal, no slide 24 temos o seguinte: intervalos e inequações. Bem, pessoal, os intervalos entre os números, antes de darmos início a esse conteúdo, é importante sabermos esses símbolozinhos aqui, ó. E esse daqui significa o que? Maior que, tem aí no slide, certo? Maior que, ou seja, essa parte aberta aqui significa um número maior do que outro. Por exemplo, 7 é maior do que 6. É só isso, certo? E aqui, menor que. Se ele é menor que, ou seja, 6 é menor que 7. Outro, maior ou igual. Ou seja, eu posso dizer que nessa minha solução, eu posso dizer que 6 é maior ou igual que 7, ou que 6 é maior ou igual que 6, porque ele é maior ou igual. O mesmo segue para menor ou igual. Como é que eu vejo isso? 5 é menor ou igual que 6. Ou seja, isso é verdade? 5 é menor que 6? É. Ou igual. Também é verdade que 5 é menor ou igual a 5? Sim, é verdade, né? 5 é igual a 5. Isso é só para demonstrar um pouco para vocês sobre a linguagem, certo? Desses sinais aqui, porque a gente vai utilizar bastante. Ó, a expressão x maior ou igual a 5 é uma desigualdade que pode ser representada por meio de uma semirreta do eixo das abscissas, cuja extremidade é o 5. Ou seja, ele nos deu um valor aí, ó. Ele nos falou que x é maior ou igual a 5. E que isso aqui pode ser representado em uma reta. Então vamos pôr uma reta aqui qualquer. Vou colocar aqui menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. O que é que ele quis dizer com isso aqui? Que uma solução de uma inequação é maior ou igual a 5. Ou seja, os valores de x possíveis é o que? X pode ser igual a 5, 6 em diante. Ou seja, x maior ou igual a 5. Ou seja, ele começa em 5 fechado, pegamos 5 e continua, certo? Ah, professor, e no caso se fosse x maior que 5, se não tivesse esse igual aqui, como é que ficaria? No caso, as soluções possíveis seria maior que 5. Eu colocaria aqui uma bolinha aberta aqui e maior que 5. Qual a diferença dessa bolinha aberta para essa bolinha fechada? É porque o 5 não entra na solução. Vamos supor que aqui seja o meu x1 e aqui meu x2. Aqui meu x1, x2. Quem poderia ser os valores de x2, que é no caso esse aqui, né? Que é do meu x1, que é do meu x2. Quem poderia ser os valores do meu x2? Poderia ser 6, 7, 8, e assim sucessivamente, certo? A única diferença entre a bolinha fechada e a bolinha aberta é isso, é que a minha solução, os meus valores de x possíveis não inclui 5, aliás, inclui um 5 e aqui não inclui, ou seja, x maior que 5. Quem é o número maior que 5, mais próximo? 6, né? Então começa no 6. E aqui, x maior ou igual a 5, ou seja, pode ser 5 e os outros valores que sejam maior.
certo? No outro exemplo aí, ó, a expressão x menos 7 também é uma desigualdade. Veja a sua representação na reta, certo? O outro exemplo que ele nos dá aí é de x menor que 7. Está pedindo para que a gente represente isso na reta. Vamos lá representar aqui na reta, né? Vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9 e vai, né? Vou colocar só uma setinha para cá, vai para infinito. E aqui continua, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 2. Vamos lá. Ou seja, como é que eu represento isso na minha reta numérica? Ele está me dizendo que os valores de x tem que ser o que? Menor do que 7. Então vamos lá para o x. Ó. Se tem que ser menor do que 7, então boto aberto aqui, ó, bolinha aberta, menor do que 7. Quem são os valores? Fica no lado esquerdo. Então põe assim. Ó. Isso é a representação dos meus possíveis valores para x. X tem que ser menor do que 7. Por exemplo, x é igual a x, vamos chamar de x1, né? x1 é igual a 6. Por que eu não coloquei o 7? Porque tem que ser menor do que 7. Então fica 6, 5, 4, 3 e assim sucessivamente, certo? E se fosse nesse caso aqui, ó, aqui é outro exemplo que eu estou colocando, x2 menor ou igual que 7. Menor ou igual, bolinha fechada e apontando para os valores menores na reta, né? Ou seja, menor do que 7. Então, meu x2 poderia ser quem? Só um exemplo. Vai ser o 7, o 6, o 5 e assim sucessivamente, certo? Os números menores ou igual a 7. Essa aqui é a minha solução. Então percebam, pessoal, a diferença entre o menor que e o menor ou igual, certo? O igual inclui o número e o menor que não inclui o número. Menor que 7, 6. Menor ou igual que 7, 7, 6, 5, certo? E assim sucessivamente. Bem, pessoal, então vamos dar continuidade, né? Em inequação, no slide 25 aí. Veja um exemplo de como resolver uma inequação e expressar sua solução por meio de um intervalo na reta, certo? Quais são os números reais que satisfazem a inequação menos 7 menor que 5x mais 3 menor ou igual que 23? Na resolução desse tipo de inequação, aplica-se as mesmas regras usadas na resolução de equações, mantendo as relações de desigualdade na maioria dos casos, né? Então vamos lá. Então, pessoal, ó, o que ele nos está pedindo aí? Os números reais que satisfazem essa relação aqui, né? Menos 7 menor que 5x mais 3 menor ou igual que 23. Perceba, pessoal, que aqui tem menor e aqui tem menor ou igual. Ou seja, ele quer as soluções dessa inequação aqui. Como é que eu faço? O que eu fizer do lado direito da inequação, eu também faço do lado... Aliás, o que eu fizer do lado esquerdo da inequação, eu também faço do meu lado direito. Por exemplo, eu tenho que deixar só o x aqui dentro. Então, como é que eu faço? Eu posso fazer o quê? Diminuir todos os lados por 3. Ou seja, para poder tirar o 3 daqui, ó. Então fica menos 7, menos 3, menor que 5x, mais 3, menos 3, menor que 23, menos 3. Percebam que o que eu fizer de um lado ou no meio, eu tenho que fazer nos outros também, certo? Ó, vamos pôr, eu tenho a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. O que eu fizer em uma delas, eu tenho que fazer em todas. Por que eu
multiplicar. Aliás, por que eu subtraí de menos 3 em todas as partes? Porque eu quero deixar só o x aqui, ó, certo? Então, como é que eu faço aqui? Menos com menos, vai continuar menos, certo? Menos 10, menor que 5x, porque vai embora mais 3 com menos 3, menor que 20, né, pessoal? 23 menos 3. E agora? Eu não tenho que, toda a vida, para me encontrar a solução da minha equação, não tenho que deixar só o x, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Para mim tirar o 5 daqui, ó, 5 vezes x, eu tenho que fazer o quê? Dividir. Então, eu vou dividir, ó, nos 3 espaços. Então, lá vai. Menos 10 dividido por 5, 5x dividido por 5, 20 dividido por 5, certo? Menos 10 dividido por 5 vai ser menos 2, menor que 5x dividido por 5, vai 5 por 5, fica só o x, menor ou igual a 20 dividido por 5 é igual a 4, certo? Ou seja, minha solução, a solução da minha inequação está entre menos 2 e 4. Como é que eu represento isso aqui na minha reta numérica? Da seguinte forma, vamos pôr uma reta numérica aqui, né? Vamos dizer que ela começa aqui do menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu represento isso aqui na minha reta numérica? A minha solução começa em menos 2, bolinha aberta ou fechada? Aberta, né? Por quê? Porque não vai incluir o menos 2. O menos 2 não é a minha solução, porque tem que ser o quê? Menor, aliás, x tem que ser maior, aliás, menor que menos 2. Então, como é que eu faço isso? Bolinha aberta, ele vem para cá. Vai até 4. Ó. X tem que ser menor ou maior que 4. Ou seja, menor ou maior que 4. Então, bota uma bolinha fechada aqui no 4, ó, porque é menor ou igual a 4. E x tem que ser maior do que menos 2. Maior do que menos 2. Quem é um número maior do que menos 2? Menos 1. Ou seja, eu posso representar dessa forma, ou eu posso dizer que a solução da minha inequação é quem? Começa do... Quem é um número maior do que menos 2? Na reta? Menos 1. Então lá vai. Menos 1, 0, 3 e 4. Ou seja, essa aqui é minha solução da minha inequação. Bem tranquilo, né, pessoal? Quando tiver menor ou igual, eu ponho um pontinho fechado, que inclui o número. Quando não tiver o menor ou maior igual, que é um tracinho embaixo, eu deixo ele em aberto, que ele não vai ser incluído na solução. Então, se tiver uma questão lá, qual a solução da inequação dada abaixo, que foi essa, né? Como é que eu faço? Eu não obtive menos 2, até mais 4, o menos 2 não inclui, e o 4 é incluso aqui, ó, certo? Porque é menor igual. Existe outra forma mais fácil de resolver essa parte aqui da inequação, que eu acabei de explicar a vocês. É o mesmo processo, está acontecendo a mesma coisa, porém, pode ser feito de maneira mais rápida, desta forma aqui, ó. Vou pôr a mesma inequação, ao invés de eu sempre ficar repetindo uns 3 espaçozinhos aqui, ó, da inequação, eu posso fazer logo na questão do automático, sem ter que colocar o menos 3 aqui, ó. Como? O que eu fizer de um lado eu não faço do outro. Aqui não tem mais 3, tem que sumir, então boto menos 3 de um lado, 5x, e do outro lado menos 3. Aqui fica menos 10,
menor que 5x menor igual a 20. Percebam que eu não fiquei repetindo o menos 3 aqui no meio, ó. Não é necessário, certo? Para ficar fazendo de uma forma mais rápida. Então, eu tenho que tirar o 5 daqui. Então, o que é que eu faço? Se está multiplicando, vem dividindo para um lado e dividindo para o outro. Ou seja, menos 10 dividido por 5, menor ou igual a x, ou menor, né? 20 dividido por 5. Ou seja, aqui vai ser menos 2, x não é igual a 4. Certo? Aqui é a maneira mais fácil de fazer, mas é a mesma coisa desse primeiro método aqui, certo? Eu só não repeti o número aqui no centro, ó, certo? Só o que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Se está positivo de um lado, vem negativo para o outro. Para cá, para esse lado também, tanto para a esquerda quanto para a direita. Se está multiplicando, vai dividindo, tanto para a esquerda quanto para a direita, certo? Vai chegar sempre no mesmo resultado, é só para fazer de uma maneira mais rápida, certo? Bem, pessoal, então vamos fazer agora alguns exercícios, certo? Olhem aí o slide de número 26 de vocês, que essa questão está na página 82 do material de vocês, certo? Considere o conjunto A dos estudantes de uma mesma turma e o conjunto B dos números da lista de chamada. Agora responda as questões. A todo estudante da turma corresponde um número de chamada? Sim, né? O que essa questão quer fazer, pessoal, é demonstrar a relação de conjunto de maneira mais formal. Temos um conjunto A e um conjunto B. No conjunto A, vamos supor que tem os nomes, certo? Os nomes aqui, ó. E no conjunto B, o número da chamada. Ou seja, para cada nome existe um número, ó. Certo? Então aqui nos está demonstrando uma função, certo? Ó, no caso sim, né? Do item A. Sim. No item B, pode existir algum estudante que tenha mais de um número de chamada? Ou seja, pode existir um número de estudante que tenha mais de um número, ou seja, esse número aqui, vamos supor que João é o número 5 e também o número 4. Isso acontece com chamadas? Não acontece, né, pessoal? Então, não. Ou seja, se acontecesse isso, deixaria de ser uma função. Por quê? Uma função, o que é? É a relação de um elemento do domínio relacionado com o contradomínio, certo? Ou seja, apenas de um para um. Um se relaciona com o outro, e não de duas formas, né? Um aluno com dois números. Não pode, né? Então não seria uma função. A relação entre os estudantes da turma e os números da lista de chamada representam a função de A em B? Eu acabei de responder, né, pessoal? Sim, representa, né? Já que para cada elemento de A existe apenas um elemento em B, certo? Então sim, representa uma função. Para o item D, você pode descrever o critério, isto é, a lei de formação que relaciona os estudantes com os números de chamada? Ou seja, é a ordem alfabética. A ordem alfabética, né, pessoal? Ó, a lei, a função que relaciona esses dois itens aqui, esses dois conjuntos, é a ordem alfabética, né? Por exemplo, se o aluno começar com a letra A e o outro começar com a letra B, suas palavras, ou seja, um vai ser o primeiro e o outro vai ser o segundo, em ordem alfabética, certo? Ou seja, essa é a minha função no caso desses conjuntos aqui, certo? Bem tranquilo, né? No exercício de número 2, no slide 27 de vocês, e da página 83, a questão pede o seguinte: sejam os conjuntos A e B
está aí os conjuntos, né, os números. Considere todos os pares ordenados x e y, em que x pertence a A e y pertence a B. Ou seja, todos esses pontos aí de A pertencem à abscissa x. Ou seja, quem é os valores de x? É os mesmos valores de A. Então, eu posso colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? E quem são meus valores de B? É os mesmos valores de Y. Então, eu posso colocar os valores de Y aqui, né? Que vão ser menos 1, 0, 1 e 2. Certo? Então, temos aqui um conjunto que pode ser os números x e um conjunto que pode ser os números y. Então, ele pede o seguinte: escreva todos os pares ordenados que satisfaçam essa condição e represente-os no plano cartesiano. Bem, pessoal, não vou representar todos os pontos, certo? Vou representar alguns pontos aí para vocês. Ele quer que eu represente esses pontos aqui no plano cartesiano. Então, vamos desenhar primeiro um plano cartesiano, né? Vamos ver aqui. O plano cartesiano pode ser feito da seguinte forma: x, y, né? O eixo y aqui. E bem aqui, ó, o eixo x, certo? Vou apresentar agora de azul. Vou pôr alguns números aqui, ó. Do x, começa com 0, que é o eixo das abscissas, né? X, y, vamos lá. Pôr alguns pontos aqui. Aqui. E aqui desse outro lado também, né? Pronto. Ou seja, desse lado em x é positivo, então aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Aqui também é positivo. Para o lado esquerdo, o x já se torna negativo, então vai ser menos 1, menos 2, menos 3. E aqui vai se tornar também negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Certo? Então, que ponto é que eu posso representar x e y? Vamos começar a chamar de ponto A, esse aqui, ó. Qual? Pegando um elemento de x e um elemento de y, menos 1. Outro ponto que a gente vai poder representar aqui, vamos botar o ponto B. Quem é o ponto B? Menos 1 e 0. Menos 1 e 0. Ponto C, 0 e 1. Vou representar 1 e o 2, no caso, ponto B. 1 e o 2. E por último, 2 e 2. Eu também poderia, pessoal, fazer de outra forma. Eu também poderia colocar o ponto 1 e menos 1, 2 e 0, certo? Poderia fazer de várias formas aí. Então, um ponto seria 2 e 2. Vamos lá. Onde ficaria meu ponto A aqui nesse plano cartesiano? Ficaria no menos 2 e menos 1. Cadê meu menos 2 em x? Ah, está aqui, ó. E meu menos 1 em y, onde está? Bem aqui, ó. Ou seja, meu ponto A ficaria aqui, né? Ó. Estendo uma reta aqui e outro bem aqui, ó. Ficaria bem aqui meu ponto A. Certo? Ó, no menos 1, aliás, do menos 2 e menos 1. E meu ponto B, onde ficaria? Do menos 1 e 0. Ou seja, pessoal, isso aqui é 0. Ó. Não sobe, não tem nenhum valor em y, nem desce. Então, meu ponto B vai estar exatamente na reta das abscissas, né? No eixo x. Então, aqui é meu ponto B. Quem é meu ponto C? É 0, x, não tem valor de x. E o meu y é 1, certo? E onde é que vai estar meu ponto C? Vai estar bem aqui, né? No caso, no eixo das ordenadas, que é meu ponto C. Meu ponto D é o valor 1. Subo o valor 1, ó. E meu y, aliás, e o meu y vai até o 2. 2, aqui, ó.
A, B, C, D, certo? E meu item é, quem é? X, Y. X, e o 2 está aqui, né? Ó. Então, puxa as setinhas aqui, meu ponto é. Bem simples, né, pessoal? Só é se lembrar que um ponto é representado pelo par ordenado X e Y. E que no eixo X das abscissas, do lado direito é positivo, do lado esquerdo negativo. No eixo das ordenadas, acima de X é positivo e abaixo de X é negativo. Bem simples, né?